Boa noite. Meu nome é Rildo e eu participo desse grupo de oração Mater Domini. Esse ano é a segunda vez que eu estou pregando, né? Na primeira vez eu tinha até falado que eu sofri um acidente em fevereiro e eu, graças a Deus, agora é a segunda vez que eu estou pregando aqui nesse grupo. Eu gosto muito de lembrar disso, para mim sempre agradecer a Deus as graças que Ele me deu durante todo esse tempo. Bom, a palavra de hoje é uma palavra que vai mexer um pouquinho com a gente. E é isso o que o Espírito Santo faz com a gente, mexer um pouco com a gente para podermos, então, aceitar a sua graça e, assim, a gente poder, então, desfrutar da festa que o Senhor tem para nós. Nós vamos, então, rezar, quem está com a Bíblia, em Mateus, né? São Mateus, no capítulo 22. São Mateus, no capítulo 22, quem está com a Bíblia. Jesus tomou a palavra... Jesus tornou a falares por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizeis aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entrastes aqui? E sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então ao rei os servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Essa palavra hoje, ela tem um caráter muito convidativo para nós, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ela vai mexer um pouquinho com o nosso coração. Aqui, o Senhor, Ele coloca uma festa de casamento. Esta festa de casamento, ela representa uma alegria. Os judeus, quando eles tinham uma festa de casamento, ela durava uma semana. E ali eles festejavam para valer. A festa de casamento daqui é Jesus está mostrando como é que é o céu para nós, né? Olha que bonito, nós vamos ver aqui, Deus se faz homem, se encarna, se faz homem e nos resgata. E isso é um motivo também de festa. E nós, então, vamos viver com Ele, viver com a felicidade eterna no céu. O convite para o céu. E é uma parábola muito interessante, porque Jesus aqui ele faz um resumo de toda a história da salvação.
Por isso, primeiro ele faz o convite do céu aos judeus, aqueles que ele chamou em primeiro lugar. Mas um não quis, foi para o seu campo, outros foram os seus interesses, e outros, então, não quiseram. Em segundo lugar, ele manda, então, chamar todos aqueles que estão nas encruzilhadas, os bons e os maus, todos. Isso quer dizer o quê, gente? Que o convite é feito para cada um de nós. Esse convite agora, da festa do céu, ela é feita para cada um de nós. Mas aqui nós temos uma coisa muito interessante. De que forma esse convite é feito? Muitas das vezes a gente tem uma maneira errada até de pensar, mas vamos entrar nesse detalhe. O Espírito Santo, ele faz esse convite, iluminando o nosso intelecto, iluminando a nossa consciência e nos mostrando aquilo que é errado, para que nós possamos, então, renunciar ao pecado e voltar para Deus. Porque o pecado é que suja as nossas vestes. E o pecado é que nos faz, então, as consequências negativas da nossa vida. O Espírito Santo, ele faz o convite, iluminando o nosso intelecto, iluminando a nossa consciência e nos mostrando, esse é o pecado. Né? Livra-se dele. E aí nós temos aqui, podemos fazer de duas maneiras. Nós podemos, então, falar para Jesus, eu quero. Ou nós podemos fazer igualzinho a esses homens aqui. Eles disseram não e foram para os seus negócios. Quando eu tenho um vício ou um pecado, seja ele qual for, vou pegar aqui um exemplo até, vamos supor da bebida, um exemplo só, para a gente entender. Deus toca no meu coração que aquela bebida está fazendo mal para mim, está fazendo mal para os meus filhos, para minha esposa. Isso está acabando com a minha vida, Deus mostra claramente. Mas eu tenho o desejo, eu tenho a opção. Eu posso querer livrar dele. Aí também tem uma coisa muito bonita, porque nós temos que separar as duas coisas. Uma, eu estou com vício, eu quero me livrar dele, o meu desejo é ficar livre, mas eu não consigo. Isso é uma opção. Uma opção não, é um fato. Outro fato é, eu tenho vício e eu quero ficar com ele. Ele é gostoso. Eu não quero abandonar. Eu quero ficar com ele. Aí que é o problema. Porque quando nós ficamos com o pecado, eu quero, isso que nós temos que fazer, analisar a nossa mente, se eu estou querendo ficar no meu pecado, ou se eu estou querendo me livrar dele, mas eu não consigo. É uma coisa que a gente tem que analisar dentro da gente. Se eu estou querendo ficar com aquele pecado, eu estou me fechando. Porque eu estou dizendo não ao convite de Deus. Que Ele está falando para me livrar do pecado, porque o pecado é a morte. E aí eu fecho. Por quê? Porque quando eu abro, eu falo para Deus, Senhor, eu quero a sua ajuda, aí Deus vem e me cura. Deus vem e me liberta. Mas se eu quero ficar preso naquele vício, por exemplo, da bebida, é um exemplo que eu estou dando aqui da bebida, mas vale para qualquer pecado, tá, gente? Qualquer pecado, qualquer vício. Só estou pegando um exemplo aqui da bebida para a gente entender. Eu quero ficar... E aí, o que acontece? Deus, eu falo para Deus, eu quero ficar, não quero abandonar, e eu estou agindo como essas pessoas aqui. Foram para os seus negócios. Eles foram para onde? Para os seus interesses. E eu estou indo para o meu interesse, que é o meu pecado. Aquele pecado está sendo mais interessante para mim do que o convite de Deus. Então, eu quero ficar com aquele pecado. Aí eu quebro as pernas de Deus, porque Deus não tem como fazer nada por mim. Porque eu não quero deixar.
E aí, quando a gente vê aqui, mais para frente, aí eu quero entrar em detalhe desse homem aqui que ele fala que está no traje de festa, sem o traje de festa. Aí, gente, o que é o inferno? A gente tem que olhar, analisar o que é o inferno, aí a gente vai entender direitinho. Quando eu fico com esse pecado, eu me fecho, o meu orgulho não quer abrir mão, porque eu não quero largar, eu não peço mais ajuda de Deus. Eu estou virando as costas para Deus. Nós vivemos na linha do tempo, passado, presente e futuro. No céu, na eternidade, não tem passado e nem futuro, é o agora. Então, se você morrer agora, segurando esse pecado, você vai, com as costas viradas para Deus, é assim que você vai ficar por toda a eternidade. Então, quem vai para o inferno? É Deus que manda para o inferno? Não. É eu que escolho ir para o inferno. Deus, o que ele vai fazer? Ele vai respeitar a sua vontade. Ele respeita a sua vontade, que você mesmo escolheu aquele estado. Então, não é Deus que manda para o inferno. É você. Na verdade, nem o diabo. Quem manda é você. Você mesmo que faz a sua escolha. E aqui é muito interessante, porque o homem fala... Olha que interessante. Deus chama aquele homem de amigo. Amigo, por que você não está aqui em traje de festa? Esse homem, ele foi batizado. Que quando nós fomos batizados, nós somos amigos de Deus. Ou melhor, talvez você pode falar assim, Deus é nosso amigo, mas nós não somos. Então, por isso que Deus chama ele de amigo. Amigo, por que você está? E o homem fica calado. Por quê? Porque na eternidade, gente, não tem nada para esconder diante de Deus. Na eternidade, não tem como você esconder essas coisas de Deus. Então, não tem como ele justificar. Quando nós estamos, eu falo para Deus, eu falo que eu quero ficar com aquele vício, por exemplo, aquele pecado, eu começo a fazer algumas coisas que vocês já viram. Por exemplo, eu não vou na igreja, por quê? Eu começo a pegar justificativas. Para mim, eu não vou na igreja, eu bebo, eu faço isso, tal, mas eu vou lá, fulano vai na igreja, mas faz isso, faz aquilo, faz assado. Pode olhar. Olha a situação, quem não quer sair do pecado, o que ele faz? Ele arruma justificativa. Não, eu não vou na igreja, não, porque lá tem muita gente falsa. Não vou na igreja, não, porque lá o padre é assim, assim, assado. Por quê? Eu estou me justificando. Eu quero ficar com o meu pecado, só que eu preciso me justificar. Eu tenho que me justificar. E diante de Deus não tem justificativa. Diante de Deus, nós vivemos tudo aberto. Você tem plena consciência do que você está fazendo e Deus não tem como esconder nada de Deus. Nós justificamos para as pessoas, mas para Deus não. Ou então, nós falamos assim, eu vou para outra igreja porque lá é mais tranquilo. Porque se eu ficar na igreja católica, o padre vai ficar me cutucando, ir lá na outra igreja. Gente, toma cuidado com essas pregações muito bonitas, falando muito do amor de Deus, fala da bondade e da misericórdia de Deus, mas ela não te fala do pecado. Porque ele vai massageando o coração e você vai... Deus é bondoso, Deus é misericordioso, então eu posso ficar aqui do jeito que eu estou, porque Deus vai me perdoar, Deus é bom. Toma cuidado. Porque Deus está falando para você o tempo todo, larga o pecado, livra-se desse pecado. E aí, meus amigos, então, é isso que muitas vezes, que essa palavra hoje tem que falar para nós. Nós estamos gostando do nosso pecado? Eu quero sair do pecado? Se eu quero ficar naquele pecado,
eu estou virando as costas para Deus. Eu estou falando para Deus que eu não quero o convite. Aquilo está sendo interessante para mim. Aquele vício está sendo interessante para mim. Aquele pecado está sendo interessante para mim. E não o convite de Deus. E aí, então, olha a situação. Eu estou me justificando? Aí eu vou lá no centro espírita, porque lá eles não falam nada disso. Eu vou lá na igreja evangélica, porque lá é mais tranquilo. Então eu vou onde que eles pegam mais leve. Eu não vou na igreja porque o fulano de tal está fazendo isso. Eu estou me justificando. A gente tem que começar a olhar isso para nós. Mas tem uma coisa muito bacana. É o que essa segunda. Eu olho no meu pecado e falo, eu quero sair. Eu desejo sair, mas eu não dou conta. Senhor, me dá a graça, me ajuda. Aí sim. Esse é a veste nupcial. Por quê? Porque quando você fala que eu quero sair do pecado, você tem aquela vontade de mudar de vida, aí você vai buscar a confissão, você vai buscar o seu perdão para Deus e pedir ajuda para Ele. Senhor, agora me ajuda a sair. E se você morre nesse estado, você morre no estado de graça. Você morre no estado com as vestes nupcial. E aí você vai participar da festa de casamento.